eu quero te agradecer, tá aqui com a gente, veio de Fortaleza, só para ver nos 15 minutos aqui. Nossos 15 minutos de fama. TV Rudar. Bom, queria começar querendo saber que história é essa de Preto Zezé das Quadras. Eu consegui entender uma parte. Explica aí o que é. Cara, é o seguinte, as quadras é a minha área, onde eu for vou levar, nascido e criado lá na Quebrada das Quadras lá. Abraço aí pros irmãos aí, Normando, Foca, Paulinho, vários caras que estão aí na sintonia. Meu presidente Cristian, associação, estamos chegando, foca ao futebol. E eu achei legal botar isso porque vai mais ou menos na mesma lógica do Preto Zezé, que as quadras também é uma área discriminada. Né? É muito estigma. Ela fica no centro rico de Fortaleza, bairro rico de Fortaleza, Aldeota. Nós chegamos lá primeiro, nas ocupações do interior, dos retirantes da seca, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai veio de Uruburetama e minha mãe do sul do estado, né? Brejo Santo. E foi um dos ocupantes de lá. Era tudo barraco de madeira, lama e tudo, até que a luta, a batalha, ergueu o tijolo vermelho, conseguiu urbanização e nos encravamos ali no coração da aldeota. Tanto que a gente apelidou de coração da aldeota. E quadra é porque demorou urbanizar, então a população não acreditava que o governo ia urbanizar e transformar aquilo numa casa bacana naquela área nobre. Então, não, a gente só sai quando construir a casa. Então, a cada momento ia construir nas casas e removia um pedaço. Então isso demorou pra caramba. E as ruas não tinham nome, então era quadra F, quadra G, então adotou o nome quadra. E como tinha um estigma muito grande, eu falei, nós vamos tirar a quadra da página policial. É tanto que lá, em 2002, mais ou menos 2003, que o Montacuf começa uma série de agendas positivas no território, como forma de quebrar esse estigma. E como era, apesar de ser dentro do bairro Nobre, a quadra era tipo um mundo paralelo, ainda é. Você sai no asfalto, o asfalto demarca a fronteira, a aldeota e a quadra. E aí começou todo mundo a chegar ali naquele ambiente, começamos a fazer festa, show do Odair José, a classe média descia meio cabreira, com medo, perguntando se tinha máquina de cartão, com medo de levar o dinheiro, perguntando se alguém podia pastorar o carro, e se não tinha perigo, se tinha um carro, o vaga perto do palco. Eu disse, porra, não tiver vaga, e bota dentro da quadra. O cara, pô, mas não tem perigo, não tem não, alguém pode pegar teu carro emprestado e depois devolve. Enfim, no final da festa era todo mundo se abraçando, tirando onda, e no final eu tinha que ir lá, tinha expulsar os caras da minha quebrada, que eles estavam super apaixonados, beberam a cachaça toda, fumaram baseado, paqueraram com as meninas. A favela já empreendeu também nos shows que a gente faz na rua como forma de atrair todo mundo. Já meteu tipo um camarote, calçada, janela e laje, então já estava todo mundo invadindo tudo. E aí quando vem o nome Preto Zezé, vem também de uma estratégia de discutir o racismo no Brasil. O racismo no Brasil ele tem especificidade própria, ele tem estratégias diversificadas, ele já é complexo no Brasil, ele é sofisticado, porque ele faz os próprios pretos ter vergonha deles mesmos. E é sempre negado. E todo mundo assume que tem racismo, mas ninguém pratica. Mas ele ainda é mais sofisticado no sentido em que ele quer nos tornar invisíveis. Então você tem que estar no lugar comum. Na hora que você sai do espaço comum e ocupa o espaço de poder e visibilidade, aí os caras sabem que você é preto, aí você é detectado, aí dispara o radar. Quando eu fui utilizar o nome Preto Zezé, foi no sentido seguinte, eu acho que é importante processar os racistas, tem que eu nunca vi racista preso, mas no Brasil vamos botar a lei é antiga, mas nunca ninguém é preso. Eu acho que é importante punir, reprimir, intimidar essa prática, mas eu acho que é importante mudar o valor. As pessoas têm que entender que o racismo é uma merda, que é um valor que não ajuda, apesar do racismo ser estruturante da nossa sociedade brasileira, né, que se baseou em anos e anos de escravidão. Então, quando eu escolho o nome Preto Zezé, eu escolho trazer para a agenda pública o estigma para ser transformado em carisma. E na medida em que as pessoas começam a trocar ideia, o preto, eu nem vejo que qual é. E também para fazer um debate, porque assim, no Brasil, uma das estratégias do racismo é discutir que cor que o preto tem. Eu não discuto que cor que o Rudá é, se ele é branquinho e geladeira, se ele é branquinho tomate, se ele é branquinho bronzeado, branquinho tomou uma cachaça e ficou com a bochecha roxa. Mas aqui no Brasil tem essa porra de ficar discutindo se o preto é marrom, bombom, se é moreno. Inclusive os caras falam até que é pra ajudar nós. Porra, tu não é preto não, cara. Tu é moreno. Ou seja, pra gente fugir, que é uma estratégia também de manter a gente dividido, a gente uns contra os outros. Como se o fato de uma peça de roupa ser azul clara fizesse ela deixar de ser azul. Como se uma coisa laranja deixasse de ser laranja. Então, preto tem que deixar de ser preto, não, porque o cara é marrom, bombom, chocolate e tal. Isso é uma forma de nos distrair e nos dividir. E quando eu coloco preto na roda, o cara começa a ver
Porra, preto, 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 preto. Ele começa a desmistificar aquela porra de que um preto, 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 aí que vem preto pra cá, preto pra lá, pô, então não é aquela carga negativa. Aí eu começo também a trazer alguns temas pra discussão. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Nova York, tinha lá uma loura. Em Brasília aconteceu o mesmo fenômeno também. Uma loura e um brancão altão com a placa, ó, Mister Preto Zezé. Eu falei, ganhamos. O estigma virou nome próprio, né? Agora nós estamos aí, ó. Já não estou mais vendo. Preto, na verdade, deixou de ser uma cor. E esse é o objetivo nosso. Superação do racismo é entender que a nossa diversidade é saudável, é linda e maravilhosa. Mas não pode se resumir só a culinária, o futebol e empurrar carro no carnaval. Não podemos aceitar isso. Nós temos que entender que a nossa diversidade é muito bonita e tem que se reproduzir em todos os espaços de poder, na gerência de banco, na mídia, na publicidade, em todo lugar. E não deixar os pretinhos só ali acuados, coitadinho, quietinho. Nós somos pressão, irmão. Nós não somos minoria, nós somos 106 milhões da população do Brasil. Então não queremos só 20% de cota, nós queremos é tudo. Os caras estão achando que nós queremos entrar na festa, nós queremos ser dono da casa de show. Agora me diz uma coisa, já que você está falando dessa coisa de que não existe negócio de preto, que é meio moreno, meio claro, café com leite e tal, e favela. Você dirige a CUFA, Central Única de Favelas, há muito tempo, é uma referência nacional. E as favelas são iguais, elas são diferentes. Favela do Nordeste tem alguma coisa em comum? Não tem. Também a maioria da população está nas periferias. Né? O que você tem a dizer, você que dirige? Nós temos um tipo de favela, nós temos favelas, como é que é isso? Na verdade, a primeira favela criada no Brasil, que foi no Morro da Providência, né, as nossas ações, a criação do 4 de novembro, Dia da Favela, a gente fez com base nessa favela. Quando as pessoas falam favela, muitas dizem, no Rio de Janeiro é favela. Mas é o seguinte, quando acontece um crime lá na quadra, é na favela das quadras. Quando acontece um problema no Morro do Papagaio, ela vai na favela do Papagaio. Então, assim, quando é para associar a gente à negatividade, nós somos favela. Quando é para associar a gente à positividade, aí nós somos qualquer coisa. Percebe? Uma periferia é o periférico de uma questão, né? Jacarepaguá é periferia, mas não é de favela. Cidade de Deus é favela. Rocinha não é considerada favela porque não é considerada periferia, porque está ali na área nobre da Zona Sul. Então, assim, assumir que é favela é mais do que uma conotação, uma denominação geográfica, como o IBGE denomina, de aglomerados subnormais, que eles dizem que é isso. Na conotação deles, a Rocinha não é aglomerado subnormal, a quadra também não é, porque está na aldeia Rótara Rica. E porque eles entendem aquilo como uma história arquitetônica. Eles não entendem aquilo como uma construção do que se construiu ali na ausência do Estado, de relações afetivas, de ação familiar, de produção cultural, intelectual. Então, quando você começa a construir uma agenda positiva, aí nego começa a meter 100% favela. Só favela. Tá os playboy quer ser a favela agora. Virou moda no negócio. Porque nós conseguimos inverter e girar essa roda. Fazer isso não é... Imagine, nós somos a central única das favelas. O vagabundo está achando que não é a favela. Nós queremos o fim das favelas. A questão é que, enquanto nós não conseguimos o fim das favelas, temos que transformar ela em lugar melhor de ser e defender a dignidade dessas pessoas. Deixa eu só entrar numa coisinha que você está falando, porque é o seguinte, uma das coisas que me impressionou há pouco tempo é que, de repente, eu vejo um encontro de menino da periferia, o pessoal batendo no peito e falando, nós somos periferia, falando com orgulho. Isso está acontecendo nas favelas? Você sente que no Brasil está virando ou é só uma região ou outra? Nada, as pessoas já estão começando a ter orgulho? Isso é no Brasil todo. Inverteu a roda. Antigamente, a gente só queria associar a favela a problema, a dificuldade, a violência. Quando eu começo a botar a quadra no caderno de empreendedorismo, quando eu começo a botar a Cidade de Deus na campeã olímpica da medalha de ouro, quando eu começo a botar o Capão Redondo no New York Times por gastronomia, a gourmet, né? A palavra até bonita, gourmet. Olha a onda que os caras inventaram. Eu começo a fazer uma revolução que, para quem não está lá, não entende a importância disso, porque o cara não entende. Eu sou do tempo que eu escondia. Eu ia procurar emprego e escondia o comprovante de residência para não dizer que era da quadra, cara. Hoje a galera, eu boto lá, presa das quadras, um monte de gente começa a botar quadra. Vamos fazer agora uma grife das quadras. Já tem botando camisa, eu amo as quadras. Isso é uma revolução que só não entende quem nunca precisou disso. Não é debate para os playboys se eles moram no bairro rico daqui. Qual é um bairro rico daqui? Tá nem vendo. Para eles não é importante isso, não é debate na vida dele, para nós é. Nós temos que esconder isso a vida toda. Isso é um problema sério do racismo do Brasil, que ele quer tornar o nosso território invisível, quer tornar a gente também, e quer fazer a gente ter vergonha do nosso próprio lugar. Só que é o seguinte, irmão, se a favela parar, não tem carro construído, não tem roupa lavada, não tem comida feita. O melhor restaurante, quem produz a comida é um cara da favela.
O cara que dirige o ônibus que carrega todo mundo é um cara da favela. O cara que bota a mão para montar o BMW também está de lá. O policial, a massa trabalhadora é também de lá. O operário que constrói os prédios também. Se a favela parar, quebra tudo. Então, esse entendimento de empoderamento da favela muda e transforma o estigma em carisma. Aí é um prazer ser favela, que nós começamos a ter uma agenda positiva, não somente a favela comparada à carência ou depressão e violência. Bom, hoje a Dilma sofreu impeachment, não é mais presidente do Brasil. Muda alguma coisa para vocês? O que muda? E daqui por diante? Ou não muda nada? O governo do PT tem que ser reconhecido como o governo que incluiu setores que nunca foram incluídos. Isso com todos os problemas e acordos que o PT deve ter feito para que isso acontecesse. Isso é mérito do PT. Não desmerece as outras coisas que os outros políticos fizeram. Mas, nesse caso, os governos do PT ajudaram a incluir grande parcela da população. Ponto. O que começa a piorar é que mesmo esse acordo meia-boca aí que foi feito de conciliação, de arranjo, para o PT entrar no jogo, ele chegou no teto do limite. E aí a população teria que dar um passo a mais. Só que ninguém conversou isso com a população. Ninguém trocou ideia com a população. E deixou a população aí. Aí você vê um monte de cara que melhorou de vida, comprou um carrinho, montou o seu comércio. Associa isso a Deus, associa a sua família, o seu esforço próprio. Ele não consegue associar que isso teve a ver com escolhas políticas e políticas sociais. Ele não consegue associar, porque também quem fez essas escolhas ficou muito bem lá em cima, preocupado com a eleição, com isso, com aquilo, que você trocar ideia com o povão lá na ponta. Mas a vida melhorou dessa população, ela batalhou. E a outra coisa que não veio, que aí eu acho que faltava dar o passo mais para frente, era fazer a disputa para o PT melhorar a vida na rua. Porque para cá, para dentro, eu botei minha televisão LCD, tô comendo um peixe, tô fazendo minha vida, tô viajando de avião, tô na universidade, tô comprando meu carrinho aqui. Não tem carro velho na favela, irmão. Você vê um Chevette, um Del Rey, uma Belina, é raridade. Pode tirar uma foto que uma raça ali bota um ser alienígena. Só que isso tinha que ser vindo junto com a discussão política, e não veio. E ficou aquele discurso da gestão, não sei o que, a gestão. Pô, vamos saber o que é gestão. Conselho Econômico, né, a crise, o PIB, não sei o quê. Tinha que ter feito disputa para ter mais dinheiro, para que não tivesse só 20%, mas 40% das vagas da universidade para os trabalhadores, que é de direito à democracia, a garantia do Estado. Então, chega no limite quando melhora o acesso à economia, mas não se discute política. E num Brasil, um país desigual, se nós não discutimos a história de como o Brasil foi feito, um país construído em cima de escravidão, desigualdade, a pessoa tende a achar que tudo aconteceu porque ela que fez, que ela que melhorou. Com a derrota da Dilma agora, fica mais claro um pouco o que cai e o que não cai. Eu acho que agora vai abrir uma brecha enorme. Porque, assim, a situação com a Dilma no segundo mandato já não vinha boa. Já vinha a conta do gás cara, certo? Já vinha gasolina aumentar. Aí os pobres que compraram o carro não pode sair porque não tem gasolina para botar, porque o dinheiro aumentou o preço da gasolina. Fora esses bagulho de corrupção que a grande imprensa divulga de forma seletiva. Parece que todo roubo vale, menos o do PT. Se o PT roubar, fudeu. Só ele, o resto é tudo inocente. Hoje, qualquer roubo, o resto é tudo inocente, só o do PT que é grande corrupção e tal, tal. Com a queda da Dilma, eu acho que até para o próprio PT vai ser pedagógico para poder... Porque todo discurso é que milhões saíram da miséria, mas ninguém está sabendo como é que esses milhões saíram estão vivendo. Esses milhões estão, ó, vou dizer uma dica, hoje nós temos 1.700.000 microempreendedores individuais no Brasil registrados. Não estou falando dos que não são registrados, dados do Sebrae. A maioria são jovens, negros, mulheres que estão na favela do Brasil. Pergunta qual foi a política de liberação de crédito, de ajeitamento qual foi a centralidade dessa população incluída no governo? Nenhuma, pelo contrário. Caiu o presidente do Sebrae, que era um cara bacana, entrou outro cara lá para poder ter voto no Congresso, nem teve voto, nem fez a política e nem dialogou com o povão. Então você tem milhares de pessoas no Bolsa Família que você não junta para discutir. Irmão, Bolsa Família é legal. É o seguinte, temos que disputar o orçamento. Nas reuniões lá do governo eu pedia, nós temos que ter vaga no Conselho Econômico, decidir o dinheiro. Não pode só para vaga de conselho, que é só sofrimento, depressão, e nós dando a nossa inteligência, pô. Não segue dinheiro lá, e se sem dinheiro, papai. Não faz política pública. Então, vaga no Conselho Econômico para discutir a taxa Selic, para discutir o juro, para discutir tudo. Então deixa eu te perguntar, que eu acho que isso aí pouca gente sabe como que é. Você várias vezes tem reunião com a Dilma, com o ministro. E você está falando que os caras fizeram políticas sociais, incluído, mas não conversava. Explica como que era isso. Não tinha conversa mesmo? A Dilma é dura mesmo? Como que era
você conversava com ela nas reuniões? Como é que era? Todo mundo fala, eu queria que você falasse a tua experiência. De uma mulher muito séria e correta, que eu acho. Muito séria, vai continuar sendo. Solidariedade dela, nosso abraço a ela. Conhecemos ela de perto. Né? Conhecemos o Lula também durante os 8 anos. O Lula já é mais jeitão, né? Aquele dá um jeito ali, comunica bem com a gente, veio de onde nós viemos também, então tem mais identidade com aquele lugar. Eu acho que a dificuldade mais com a Dilma é porque o jogo da política que tá instalado aí, tá mostrando o que é, série de acordo, tem que ter um jeito e manter e vai levando. Eu nem sei como é que o Lula fez para poder avançar essas políticas sociais no governo dele, com esse monte de cobra que tá aí mostrando a cara. Eu nem sei como é que foi feito para poder meter 30, 40 milhões de gente saindo da miséria. Ele fez essa grande imagem, que isso vai ser o mérito dele para todos sempre. Não é à toa que no Brasil, nas favelas, ainda o Lula tem um grande peso. Mas a Dilma é uma pessoa que ela gosta de ver as coisas acontecerem. Infelizmente, na política, a vida não é tão imediata assim. Então você precisa ter jeito, precisa conversar mais, ouvir mais. Eu lembro que nas manifestações de 2013, fazia um ano que ninguém era recebido no Palácio, e na reunião eu coloquei, inclusive, que uma das grandes coisas boas daquelas manifestações, que inclusive pediam parte dela saída da Dilma, era que voltamos a conversar com o governo, né? Então tinha muita gente lá que estava meio cabreira, tinha gente que queria uma reunião com o presidente da Caixa Econômica para construir casa do Minha Casa Minha Vida, tinha morador de rua que queria também um pedacinho da rapadura, tinha gente querendo falar sobre a vida da juventude, não somente a morte da juventude, enfim, tinha uma série de coisas e ela inclusive assumiu algumas limitações e dificuldades de dialogar com esses setores. E aí é uma dificuldade dela mesma, a Dilma não é uma pessoa da política, do acordo, da aliança, do trato. Mas ela mostrou uma pessoa séria de esporte. Eu acho que teve limites do próprio jogo que ela não topou continuar o jogo. E eu acho que também acho que as elites cansaram de jogar esse joguinho aí. Os caras perder 4 também, os caras não aguentam. Aí eu acho que, tipo, os caras, não. Leva a bola tudo, tá, e acaba o jogo. Não fizemos nenhum gol, não, acaba o jogo. Tipo o cara do Caloca, o dono da bola. Eu li uma história quando eu era mais moleque, o Caloca não fez gol, levou a bola. Aconteceu isso aí. Bom, a gente já deve estar estourando uns 15 minutos. Eu vou fazer uma última pergunta 15 aqui. minutos o negócio? 15 minutos rápido. Não comi a porra do peixe ainda. Deixa eu te falar. Pra quem depois nós temos que falar, nós estamos no garajão. Depois vamos falar aqui, colocar um letreiro aí, onde que nós estamos, aqui na Serra. Tá? Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem muito a ver comigo e tem a ver com você. A esquerda sempre tentou falar de vocês, falando, nós representamos vocês, do morro, trabalhador e tal. E você está lá dentro. Eu queria dizer o seguinte, o que a esquerda não entendeu, o que são vocês, a favela, os negros, o que até hoje não entendeu? Não entendeu ainda esse boneco que você está usando, não entendeu o jogo de futebol. O que não entendeu? Que ainda está distante, falando de vocês, mas não está lá. Acho que o primeiro importante eu acho que tem que ter reconhecimento às conquistas sociais. Parte foram grandes conquistas dos movimentos sociais de esquerda no Brasil. Isso foram muito importantes para a democratização do país, a construção de instrumentos importantes como a CUT, o próprio Partido dos Trabalhadores e todos os agrupamentos de esquerda. Importantíssimo para toda uma luta. O que chega nesse momento é que grande parte da agenda, você tem um centro urbano que melhora de vida. O campo se urbaniza. Então virou todo mundo uma grande favela. E essa grande favela é mulher, negro e jovem. E parte das estruturas de esquerda, parte delas significativa, viraram espaços de poder de homens brancos de classe média. Então chega a hora que o chiclete, que estica o elástico e quebra, estica o chiclete demais e não dá. A outra aqui também, grupos que antes ficavam sendo coadjuvantes do seu próprio processo histórico, eles começaram a ser dono da sua palavra e da sua vida. Então aqui no bairro tem os seus grupos próprios, fazendo suas paradas. É um grupo de igreja, um grupo de quadrilha, um grupo de comida, um grupo de pagode, um grupo de internet, os moleques que falam um grupo de hip hop, de funk, e por aí vai. Isso eu acho que a esquerda não entendeu nesse Brasil que mudou nesses anos, porque também estava tendo que cuidar da institucionalidade. Eu acho que foi uma coisa boa nós ocuparmos para avançar nas políticas públicas, mas deixou a sociedade sem reflexão crítica, sem debate. O nego fala, não, mas a onda conservadora, muito da onda conservadora é WO do nosso pensamento, a gente não está lá. Se você olhar hoje, mas porque os evangélicos, não sei o que, conservador, eu acho que não. Os evangélicos estão lá porque uma hora dessa tem um cara na rua com um panfleto, igual como das antigas tinha gente na porta da fábrica. O cara tá lá no terminal, na rodoviária,
Jesus aqui tem um plano na sua vida, está com a igreja na quebrada, é um cara de lá da quebrada, organizando o outro, acolhendo o outro, desenvolvendo até ações sociais. Então, isso explica um pouco também o crescimento, não é só um jogo de política lá em Brasília, até porque a grande base dos irmãos nossos evangélicos, eles não têm referência se São Feliciano, Malafaia, ele não pode pagar a conta desses caras, é outra parada. Mas eu acho que perdeu um pouco esse tempo do ponto de vista de entendimento do que está acontecendo e não conseguiu superar. Mesmo no nosso movimento progressista, continuam sendo homens brancos de classe média os que decidem o centro de poder. Eu vou te dar um dado, a CUT deve ter mais de 70% hoje da base operária dela, dos seus filiados de negros e mulheres. Continuam as direções homens e brancos, cara. E os espaços dos pretinhos, segundo os próprios pretos que eu fui lá agora no seminário lá, é aquele espaço que a chapa derrotada pega. Então é o osso chupado, o cara pegou o chupado. E aí ficou um monte de pretinho, feliz pra caramba, porque tá lá com a secretaria do preto no partido. Aí eu vou ver o que é a secretaria do preto. É um computador daqueles velho gordão, que hoje tá todo mundo no laptop, lento, internet lenta e um telefone sempre ocupado. E nego brigando pra caramba pra ocupar isso. Não dá, irmão, o bagulho mudou. É outra parada. Isso que os caras também não dimensionaram. Então nós saímos de uma agenda de reparação, que ainda tem que ter, lógico, pela desigualdade que é o Brasil, mas nós estamos numa agenda de potência e desenvolvimento. Carência porra nenhuma, nós somos potentes. Aí você começa a ver os negros botando comércio, você vê as mulheres pretas agora, como é que é o cabelo, a roupa, o estilo das negras. Ali não está pedindo uma carência para ninguém, irmão. Não está pedindo autoridade para ninguém, estão fazendo. E é um mundo rodando, né, inclusive com a crise de representatividade dessa política que aí está, agora é que vai aumentar mesmo o distanciamento de quem não conseguir se sintonizar com essa galera. Sintonizar essa galera não aceita ser mais catequizada, ela não aceita esse conceito de direção e base que vai vir, eu vejo os caras fazendo, tem uma manifestação da favela, aí nego vai lá com a faixa do seu partido, sua bandeira, tira uma foto e põe no Facebook, a mobilização não levou ninguém. Isso é 7-1, a favela não abraça uma parada mais dessa. E ele vai falar por uma agenda que nem é dele, cara. Nem é dele a agenda. Isso eu acho que mudou. E vai chegar num nível que nós estamos escrevendo livro, fazendo filme, produzindo roupa, fazendo evento, fazendo tudo. Então a favela começa a ser protagonista de um processo que colaboração inclusive de setores da esquerda, que ocuparam a institucionalidade, viabilizaram grande parte disso. Mas que nós estamos falando, nós estamos por nossa própria conta. Isso tem que ser entendido. Isso não pode ser entendido como uma coisa ruim, negativa. Pelo contrário, isso deve ser saudado. Esse é o Brasil que a gente queria. De pessoas evoluídas, melhoradas de vida. Tem que ver. Isso, para mim, é ser esquerda, melhorar a vida do povo. Que livro é esse aí que você apontou? Esse livro aqui é um livro que eu escrevi. Sastaíde e o Bill fizeram o documentário Falcão, Minas do Tráfico 2006. E durante as gravações, eles notaram que em Brasília e em São Paulo, onde eram berços de duas drogas muito tradicionais, localizadas somente lá, que era o crack em São Paulo e a merda em Brasília, estavam deslocados para o Amapá, para o Maranhão. Então aí decidiram que eu, o Manuel Soares, que é um cara da CUFA do Rio Grande do Sul, a gente fizesse uma pesquisa. O Manuel fez sobre a Mela, eu fiz sobre o crack. Aí eu fiz um disco de rap, que era um pouco a linguagem da galera. Fiz um documentário audiovisual, que era entrevistando para saber, porque tá todo mundo falando do nóia, não sei o quê, o médico fala, o jornalista fala, esconde a câmera, bota a tarja no rosto do cara, mas o cara nunca fala. Então eu fui entrevistar os caras, para saber o que eles falavam, o que foi bom para cada um. E vi que não era uma receita de bolo, e vi que muita gente está fazendo muita coisa por conta própria. Grande parte das ações que estão dando certo no Brasil são dos próprios caras, são da própria galera que está passando pelo problema, e não dos nossos intelectuais e tudo. Inclusive, ações deles inspiraram programas tipo Braços Abertos e outros, até inspiraram a política pública. E aí esse livro, ele era o relatório que não estava previsto o livro, que eu gravava a entrevista e anotava o dia a dia. Só que tem dia que a polícia invadia, que tinha briga dos nóia, que nego queria roubar o outro, uma confusão, e que os crentes iam lá para a área fazer oração. Então, eu cheguei em casa para montar o roteiro do documentário e tinha essas anotações de todos os dias da... Parece um romance aqui. Aí a gente ia para os áreas, anotava. Quando eu olhei, tinha uma porrada de cor. Eu falei, irmão, isso aqui não dá para botar no documentário, vamos registrar isso aqui. E aí foi muito bacana. Bacana. Zé, obrigado. Você tem que comer esse peixe aí que o pessoal fez. E volta sempre aqui para Belo Horizonte, falou? E a galera se prepare. E nós estamos aí sendo entusiastas de um processo chamado Frente Favela Brasil, que é a formação de um partido de pretos e favelados. Guardem. Já está organizado? Já estamos aí empolgando a galera, já está espalhado pelo mundo. Nossa meta são 15 milhões de assinaturas, uma meta modesta diante do tamanho do Brasil. Que nós queremos contar com todos vocês para nos ajudar na campanha de apoiamentos de assinatura. Então nós vamos colocar aí embaixo um link
da página. Tá bom? Isso, e depois nós voltamos com esse tema em outro momento para discutir vamos, as com nuances certeza. dessa parada. Ah, o pessoal aqui tá querendo me bater. Eu falei que era Serra e aqui é Vera Cruz. Um dia eu me acerto. Falou, gente. Obrigado, Zé. Valeu. Até a próxima. Um abraço, cara. Falou, cara. Tamo junto.